Olá, eu sou o Maurício, do 6º período de Psicologia da Docton de João Molevade, e vou falar sobre o racismo na natação, as implicações étnico-raciais na modalidade. Os integrantes do grupo são Arthur, Carolina, Luan, Maurício e Sara. Vamos começar. O histórico competitivo. A natação se apresenta historicamente como uma das modalidades mais notavelmente elitistas e também racistas em escala global, desenvolvendo-se dentre os anos com marcantes demonstrações de discriminação racial e exclusão social. Com base em levantamentos da corporação americana USA Swim, desde o ano de 1990, o índice de atletas afro-americanos não ultrapassa 1% dos nadadores do país. E em meio a esse número, 40% consideram-se enquadrados no grupo Mixed, o que poderia se definir objetivamente em termos étnicos como cor parda, o que não faz alterar o nível de inexpressividade dos números. E além destes, a presença hispânica na associação também se faz irrelevante, alcançando o escasso percentual de 2,5%. E já especificamente no Brasil, que é um país com forte empreendimento na atuação olímpica, o cenário esportivo da natação não foge da supremacia branca. Nem 6% dos atletas brasileiros com participação olímpica desde 1920, na edição de Antuérpia, são de raça preta, resultando um total absurdo baixo de 10 nadadores. Irrelevantíssimo. E o tal fato evidencia, assim, uma realidade cuja linha histórica assinala como ápice do processo de inclusão racial somente as últimas décadas com as conquistas de Edivaldo Valério, que nas Olimpíadas de 2000 em Sydney se tornou o primeiro medalhista negro brasileiro com o bronze no revezamento 4x100 livre. E também tem Etienne Medeiros, que fez história ao se tornar a primeira negra campeã mundial de natação, que é ainda mais recente, em 2017. Sobre o Anthony Nest, que é um nadador ídolo, né, do seu país. No retrospecto competitivo geral, o grande nome que se tornou o símbolo da luta da comunidade preta pela ascensão no esporte é, sem dúvida, Anthony Nest. Ele foi o primeiro negro a não somente conquistar uma medalha olímpica, mas a obter o feito de ser o primeiro a vencer o ouro em 1988 em Seul, na prova 100 metros borboleta, se tornando o objeto primordial da representatividade negra e de sua inclusão na modalidade. O contexto desportivo. Concomitante a esta realidade, o contexto desportivo da natação segue a mesma linha de indiferença e intolerância às diferenças raciais que são promovidas pelo racismo internalizado, com reflexo nos seus efeitos mais inerentes. A confecção de toucas. Ao longo de toda a história do esporte, se voltou a atender esportistas brancos e a se efetuar de forma a não se compatibilizar com atletas de raça preta. E tem a lei da segregação racial, que este foi um dos períodos históricos mais sombrios e agressivos para a população preta, e especialmente para a natação americana. Os negros eram proibidos e isentados de qualquer contato com piscina nos Estados Unidos, em meados dos anos 50 e 60, até que em 1964, os protestantes brancos e pretos invadiram o Hotel Monson e adentraram a piscina do local, em resposta à prisão de Martin Luther King, ocorrente ali mesmo pelo fato de um mesmo em frequentar o lugar designado para brancos. E após o dono do hotel reagir arremessando ácido clorídrico nos ativistas, gerou-se o impacto que culminaria no fim do regime segregário racial no dia seguinte. Uma vitória, né?
E a nossa conclusão é que, por tais fatores, a natação se constrói por dentre a história culturalmente arraigada no racismo cultural e potencialmente implicada pelo mesmo, onde este perpassa o seu curso ontológico desde os primórdios de sua prática até a sua emancipação em escala global, proporcionando o seu caráter elitista e de favorecimento à supremacia branca, e assim sendo a exclusão social e racial. Racismo. E o Edivaldo Valério, em entrevista ao GE em 2020, ele disse isso. Quando eu ia competir, o atleta branco me olhava de cima para baixo. Aquilo me intimidava, me deixava acuado. E eu tinha medo. Ou seja, quando o atleta fazia isso comigo, de me olhar de cima a baixo, ele já ganhava a prova para mim ali. Racismo. Só essa fala.